Olá, boa tarde. Vamos discutir um pouco sobre equilíbrio de estruturas, máquinas. Definição de máquinas. Máquinas são estruturas com partes móveis e seu principal papel é transformar as forças de entrada em forças aplicadas. Exemplos. Diversos tipos de alicates para as mais variadas funções são exemplos de máquinas. Ok? As máquinas movem o mundo. Alicates, as polias de uma máquina de ginástica, um abridor de garrafa, uma luminária, corpo móvel, um furador de papel, os macacos para carros. Para estudar as máquinas, precisamos da primeira condição de equilíbrio, somatória das forças igual a zero, e da segunda condição de equilíbrio, somatória dos torques igual a zero. Exemplo, um alicate. Quando a gente tem um alicate prendendo uma peça. Se a gente fizer o DCL da peça, vemos que a garra da parte superior aplica uma força para baixo e a garra da parte inferior aplica uma força para cima. Agora, fazendo o DCL do alicate, o par ação e reação faz com que essa força seja para cima na garra do alicate e se a garra faz uma força desse sentido na peça, a ação e reação faz com que a peça sofra uma força em mesma intensidade em sentido contrário. P é a força aplicada. Se removermos esse parafuso aqui que une as duas partes do alicate, veremos que esse pino em A ele terá uma componente X e um componente Y. Isso se eu fazendo o DCL dessa garra aqui. Logo, se eu fizer o DCL da garra superior, devido à terceira lei de Newton, para ação e reação, ele vai ter uma mesma intensidade de AX, mas sentido contrário, a mesma intensidade de AY, mas sentido contrário. Exemplo 1. Determine a força circular F induzida na barra circular pelo alicate para uma força de 80 newtons aplicada nos cabos. Em seguida, calcular a força que atua no pino. Bom, como acabamos de discutir, podemos separar o alicate em duas partes, fazer o DCL e aplicar a primeira e a segunda condição de equilíbrio. Então, separando em duas partes, eu tenho a força, pegando esta garra aqui, por exemplo, essa parte aqui, eu tenho 80 newtons, Essa parte aplica uma força F para baixo na peça, por ação e reação, a peça aplica uma força F para cima. O pino A, ele tem componente AY e AX, mas note que não existe nenhuma outra força na direção X. Então, eu posso colocar direto apenas o componente Y. Então, pela primeira condição de equilíbrio, eu sei que mais F mais 80 menos A deve ser igual a zero. A segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, faz com que eu perceba que 80 faz um torque no sentido anti-horário, um torque positivo, passando o braço para metro, 0,095 vezes 80, e F faz um torque no sentido horário, portanto um torque negativo. Colocando o braço de força em metros é 0,035. Então, fazendo essa continha, encontramos F igual a 2,2 ao quadrado newtons. Correto? Se substituirmos na primeira condição, conseguimos encontrar a força Y no alicate, que será igual a 297 newtons, colocando com 2AS, 3 vezes 10 ao quadrado newtons. Vejamos agora um filme sobre um mini cortador. Então, você nota que ao pressionar o alicate, aplicarmos uma força no cabo apontando para baixo no cabo de cima e uma força para cima no cabo inferior, o cortador se move no sentido de fechar a garra, ou seja, esta peça aqui gira em torno desse pino, no sentido de fechar a garra em cima da peça e realizar o corte. Correto? Prosseguimos.
Então, a gente vê que essa mola interna aqui faz com que ele, depois de realizar o corte, o cabo abra automaticamente. Agora, analisando um milho cortador, né, aqui tem um ponto de apoio. Nesse modelo não tem aquela mola que faz com que retorne rapidamente para vários cortes consecutivos. Aqui temos a lâmina de corte. Quando pressionamos o cabo, esse ponto B é empurrado para cima e a lâmina de corte faz com que essa peça tenda a girar em torno do ponto A. Né? Então isso é empurrado para cima, isso aqui é a garra empurrada para baixo para realizar o corte. Então, podemos separar esse mini cortador em três partes. Essa peça que junta as duas garras, né? A garra propriamente dita, no ponto B está conectado ao cabo, e no ponto A, que é o ponto ao qual essa lâmina gira para realizar o corte, tá certo? E o cabo propriamente dito, né? Que tem o ponto B, o ponto E e o ponto F. Então, parte 1, parte 2, parte 3. Tá? Fazendo um desenho esquematizado aqui, ó. O B, E, o cabo, a força F sendo aplicada, a garra, a lâmina em ângulo para realizar o corte, o ponto A da peça que une as duas garras, tá? Em torno do qual essa peça aqui gira quando eu aplico uma força F. Veja, eu aplico a força F, o ponto B é empurrado para cima, essa lâmina tende a descer, girando no entorno de A, para realizar o corte. Então, fazendo o DCL, primeiramente, da peça que une as duas garras, eu tenho uma força AC, tá certo? E em C eu teria uma força exatamente igual, de mesma intensidade, mas sentido oposto. Fazendo o DCL da garra, eu tenho BY, tá? BX, né? Porque quando eu aperto o cabo, esse ponto aqui é empurrado para cima. O BX pode ser associado a algum tipo de atrito com o pino, né? E o para ação e reação de AC e faz com que AC seja para baixo, obedecendo a terceira lei de Newton. Correto? E a garra empurra a peça com uma força no sentido aqui de H, e a peça empurra a garra no sentido de H, no sentido oposto, né? Note que como eu estou fazendo o DCL da garra e não da peça, então a garra sente a força, sofre a força, uma força vertical para cima, ok? Como aqui o corte da lâmina está em ângulo, a gente tem esse ângulo aqui, correto? Então, somatório das forças igual a zero. Então, analisando a parte 2 da garra, eu tenho que na direção X, eu tenho mais BX, né? Mais H seno alfa. Tá certo? Que se alfa é esse ângulo vertical aqui, H seno alfa. Deve ser igual a zero, né? E em Y eu vou ter H cosseno alfa, tá? Então eu vou projetar esse vetor na direção Y, menos AC, mais BY igual a zero. Correto? Aplicando a equação dos torques, colocando o polo em A, eu tenho que o torque de BY é a BX, é o braço vezes BY. Né? O torque é um torque no sentido anti-horário. Né? O torque de BX também é um torque no sentido anti-horário, portanto positivo. É esse bracinho aqui com o valor de ABY vezes BX. Eu tenho H em relação ao polo A, HX é H seno alfa. Né? Então, pensando aqui na linha de ação de força que passa na direção X, ela está numa distância AHY do polo de A. Tá? Então, o braço tem origem no polo, aponta para cá, o componente, a força tem que ir para cá, isso me dá um torque no sentido anti-horário. HY, o torque de HY, veja, HY é H cosseno alfa, né? Então, pensando em linha de ação de força, seria uma linha que passa aqui por onde eu estou passando meu mouse.
O braço tem origem no polo para até ela. Isso me dá um torque negativo. Então fica o braço de força menos AHx vezes H cosseno alfa. Né? Somando todos os torques, deve ser igual a zero. Como não é usual cortar barras pequenas com esse cortador, ele tem que ser aberto consideravelmente. Dessa forma, como aproximação inicial, vamos admitir, né, para simplificar essa equação, que esse ângulo alfa é aproximadamente zero. Correto? Então veja, agora falta analisar essa terceira parte. Então, se eu admitir Bx da esquerda para a direita e By de baixo para cima, o par ação e reação Bx da direita para a esquerda e de cima para baixo. O ponto E ele vai ter um EX, que deve ser oposto ao Bx, e Y, que eu vou assumir inicialmente para cima, né? E também tem a força F no cabo. Fazendo análise da parte 3, na direção x eu vejo que menos bx mais ex igual a zero. Na direção y eu tenho mais ey menos by menos f igual a zero. Se quisermos utilizar a segunda condição de equilíbrio na parte 3, colocando o polo em E, eu vejo que a linha de ação de forças que passa por bx está a uma distância que foi chamado de BEY do polo E. Esse torque de BX é um torque positivo. Se eu pensar no torque de BY está numa distância BX do ponto E. Com um braço em origem em E, ele vai apontar da direita para a esquerda, isso me dá um torque no sentido anti-horário, que também é positivo. E por fim, o torque de F. Né? Se eu pensar em linha de ação de força que passa por F, o braço é EFX. Isso me dá um torque no sentido horário, portanto negativo. E isso é igual a zero. Tá? Então, teríamos essas três equações. Esse conjunto de equações na parte 3. Na parte 2, teríamos esta equação, só que se usarmos a aproximação inicial, que alfa é igual a zero, esse termo desaparece e cosseno alfa passaria a ser igual a 1 e a nossa equação ficaria simplificada. Tá? Alfa igual a zero, some esse termo. Então a gente já conclui que Bx é igual a zero e H cosseno alfa é igual a H, né? Porque cosseno de zero seria 1. Tá? Então as equações ficariam mais simples. Entenderam a ideia? Se vocês entenderam, vamos tentar separar e analisar o cortador apresentado no livro-texto de vocês, no Merriam. Veja, aqui está o ponto, aqui estão as forças aplicadas, aqui está um ponto análogo ao ponto E que vocês viram, esse é um ponto análogo ao ponto B que vocês viram. Então, quando a gente pressiona o cabo, esse ponto, que seria o que a gente chamou de B, tende a ser empurrado para cima, e a garra girar em torno desse ponto, que no nosso desenho anterior, esse ponto era o ponto A. Quando a garra gira, no sentido de comprimir essa peça, ela realiza o corte, correto? Então vejamos, uma ferramenta manual utilizada para cortar pequenos parafusos e barras é mostrada na figura. Para uma força de aperto de 150 newtons, determine a carga Q desenvolvida pelas lâminas na barra a ser cortada. Então, fazendo DCL da garra, a garra empurra a carga Q, a carga com uma força para baixo, e a carga empurra a garra com uma força para cima. Terceira lei de Newton, para ação e reação. Este ponto, que é o que a gente chamou de B no exercício anterior, ele é empurrado para cima, correto? E A, que é o ponto de giro, ele deve apontar para baixo. Tá? A garra gira em torno desse ponto aqui. Agora o cabo. Aplicamos uma força de 150 newtons. O ponto O, nele é exercida uma força para cima, porque essa garra está sendo comprimida, esse cabo está sendo comprimido em relação ao de baixo, então ele sofre uma força para cima, sendo empurrada pelo cabo, a parte inferior do cabo. E por ação e reação, se a garra que vai realizar o corte sofrer uma força para cima,
a força que o cabo sente, que sofre, é para baixo. Mesma intensidade, mas sentido contrário. Então, se aplicarmos a segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em O, eu tenho 0,030 vezes R, torque positivo, menos 0,180 vezes 150 igual a 0, torque negativo, no sentido horário. Então, eu descubro o valor de R, 900 newtons. E se eu analisar a garra com o polo em A, eu tenho menos 0,020, né, que eu tenho que dividir por 1000 para converter para metro, vezes a carga, mais 0,060R igual a 0. Com isso, eu descubro que a força que é feita no elemento para ser cortado é da ordem de 2,7 vezes 10 a cubo newtons. Ok? Entenderam? Dúvidas? Veja, a seguir, existem alguns elementos para nós treinarmos, fazer o DCL das figuras. Né? Então, eu tenho aqui um grampo, internamente tem uma mola enrolada, ele está segurando aqui a peça. Tá? Uma força P é aplicada. Quando você pressiona o cabo, aqui essa parte abre e solta a peça. Então ele fala assim, ó, no grampo mostrado, uma mola interna é enrolada no entorno do pino. As extremidades da mola estão posicionadas contra os cabos, de modo a fornecer uma força de aperto desejada. Uma força P é necessária para liberar o grampo. Então, na hora que você aperta, essas garras abrem e a peça é solta. Tá? E na hora que você solta, essa força P é zero e passa a existir aí a força prendendo a peça. Então, fazendo DCL de uma das partes do objeto, eu tenho a força aplicada, a força exercida pela mola pode ser em qualquer parte, porque não foi indicado aqui em que distância que essa mola está enrolada no grampo, tá certo? Essa parte aqui empurra o corpo B com uma força para baixo, olha lá o DCL do objeto, e por ação e reação, esse objeto empurra essa garra com uma força para cima. Ok? E aqui o ponto A é o ponto de giro aí do grampo, né? Então, veja, vamos assumir a Y apenas, a X estamos desprezando, mesmo porque não existe outra força horizontal. Ainda que eu indicasse a X nesse pino de conexão, eu ia descobrir pela primeira condição de equilíbrio que a somatória das forças em X deve ser igual a zero, então a X necessariamente é igual a zero. Ok? Então, para resolver isso, né, a gente primeiro estuda a condição em que a força P é aplicada aí para liberar o grampo. Tá certo?